A graça e a paz a todos, amém, irmãos? Curve sua cabeça, por gentileza, e vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Quando oramos em gratidão ao Senhor, nós trazemos à memória as benesses, os feitos de Deus por nós, o cuidado, a sua disposição em nos prover segurança. E eu gostaria que você, em adoração ao Senhor, puxasse pela memória. Tem um cântico antigo que nós louvávamos muito. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, é a hora de você trabalhar a sua memória e trazer para agradecer a Deus. Senhor, nessa manhã, nós louvamos a Ti pelo privilégio que temos como igreja, filhos do Senhor, discípulos da Tua causa, do Teu reino, em sermos, ó Deus, tratados, tocados, protegidos, guardados pelo Senhor. E só temos a agradecer. E hoje, agora, quantas bênçãos, quantas benéficas nós estamos aqui louvando a Ti, agradecendo, porque foram livramentos, foram curas, oportunidades, abertura de porta, socorro, mão protetora, acolhimento do Senhor, Espírito Santo, interpretação e graça na Tua palavra. Nós não temos nem, ó Deus, as palavras suficientes para exprimir todas elas, mas uma coisa nós podemos fazer em nossa ínfima fragilidade: dizer a Ti, Senhor, graças Te damos. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos ajudar. Obrigado por nos socorrer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem concorda com a oração, diga amém e glória a Deus. Amém. Vamos abrir então as escrituras, irmãos, porque nós vamos falar exatamente sobre tema também anual que estamos compartilhando, que é a temática da graça. 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, o texto do ano que nós estamos lutando aí para decorar. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E eu quero aqui hoje pela manhã, no texto de Mateus capítulo 10, e nós vamos ler especificamente os versos de 7 a 8, trazer a nós uma reflexão com base nas Sagradas Escrituras e, óbvio, com esse pano de fundo da graça. E o intento é compartilharmos sobre a gratuidade da graça, mas sobre a ótica do seguinte: se nós estamos valorizando o que Deus nos deu de graça, nós estamos valorizando mesmo a graça? E aí nós vamos conversar aqui na palavra, compartilhar na palavra um pouco sobre este assunto. E lógico que não tem como esgotá-lo, porque é muito profundo, mas vamos tentar o máximo possível nos prover de condições para fazermos uma boa reflexão e o Espírito Santo ter aquela condição e nós a oportunidade de abrir o coração transparentemente para Ele, para deixá-lo tratar de nossa vida com relação ao valor com que nós estamos correspondendo com o nosso Deus. Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus, o capítulo 10, versos 7 a 8, eu vou ler na Almeida Corrigida, tradução fiel, diz assim: E indo,
pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Vamos repetir essa última frase: de graça recebestes, de graça dai, todos em uma só voz. Vamos lá? De graça recebestes, de graça dai. Mais uma vez. De graça recebestes, de graça dai. Podem tomar assento, amados. Amém. Uma abordagem mais simplória, nós poderíamos já descortinar e só prelecionar acerca da graça da salvação. Porque nós somos salvos, e nós sabemos as Escrituras, o apóstolo Paulo nos traz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. Poderíamos focar só na questão da graça salvadora, e aí, quando fala-se só na graça, parece até que estamos desvalorizando a salvação. Não, a salvação, irmãos, ai de nós, se Jesus não fosse, se Ele não se dispusesse, como Filho de Deus, a ir à cruz, e em nosso lugar, trazer sobre si as consequências do pecado, para que agora todos nós, e em todos os tempos, estivéssemos livres, como diz Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então levante sua mão comigo assim, bem as duas, e diga assim: eu sou livre, aleluia. Isso nós temos que valorizar, porque com relação à escravidão que o pecado promoveu, já não nos cabe mais. Nós somos livres, e foi Jesus quem nos providenciou isso. Conquanto a mensagem dessa manhã, que quero aqui ajudar, e a mim mesmo até, porque quando preparei essa palavra fui também pelo Espírito Santo alertado, é que nós precisamos valorizar o que Cristo fez por nós. E aí o Cristo, ou seja, o enviado de Deus, o ungido de Deus, que promoveu-nos a libertação, e agora por Ele também nos tornamos ungidos, porque nós somos os cristãos, ou seja, os pequenos cristos aqui, os ungidos. Nós precisamos valorizar com atos e atitudes. É comum, até mesmo quando nos relacionamos com as pessoas, exigir que a demonstração do amor, do cuidado, do relacionamento bom, não seja manifesto somente por palavras. É muito bom, por exemplo, no casamento o casal, o marido e a esposa, e dizer te amo. Hoje nem diz mais, né? Hoje é tudo manda emoji. Aqueles bichinhos mandando beijinho e não sei o que, e tal. A minha esposa muito gosta de emojis. Está lá no fundo, lá, não estou vendo ela toda embaçada aqui, porque eu não enxergo mais muito bem lá atrás. Mas vocês devem receber mensagem delas aí por WhatsApp, quem já recebeu sabe que ela gosta de mandar aqueles negocinhos. Eu já não sou muito dado a esses troços, né? Quando eu vou, por exemplo, mandar um beijo, eu só falo assim, ó, BJUS. Nem a palavra toda eu já escrevo, né? Então só BJS. Beijos. Pronto. Mas hoje as pessoas usam muito isso. Mas do que vale isso? O que vale dizer o tempo inteiro eu te amo, se na hora de realmente demonstrar com as atitudes não aparece?
Vez outra, quando ministramos em palestras de casais, encontros de casais, a gente ouve muito isso, né? Ah, mas falar é fácil, eu quero ver mostrar. Cadê? E as mulheres gostam de cobrar bastante isso, né? Um presente, um carinho, principalmente se vier uma viagem. Ah lá, viu? Uma viagem. O Flávio quase caiu da cadeira. Um passeio. Mas, queridos, tem as demonstrações que às vezes nós achamos que não são capazes, mas carregar um peso, um homem que pode carregar, abrir uma porta, compartilhar os afazeres, né? Isso tudo as mulheres acham que é bom. E os homens, o que esperam das mulheres? Deixa para o encontro de casais. São as demonstrações. No reino de Deus, queridos, no mundo do Espírito Santo, na vida da igreja, nós também precisamos, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, retornar em demonstração a Deus, ao Senhor, com as atitudes. Porque as atitudes de Deus para conosco, elas são constantes. E as bênçãos do Senhor, como diz o salmista, elas se renovam a toda manhã. E as suas misericórdias, elas não têm fim. O problema não é Deus, o problema somos nós. Nós é que somos limitados, incapazes e até em certo ponto, e agora aqui um pouquinho de pressão sobre nós mesmos, negligentes em dar ao Senhor a devida retribuição com a graça que Ele tem nos dispensado, ou seja, as benéficas que Ele tem nos dado constantemente, pois as misericórdias dele não têm fim, mas nós precisamos ser cobrados o tempo inteiro, e até mesmo em muitas vezes o próprio Espírito Santo é quem nos cobra que nós estamos sendo ingratos com o Senhor. E a pior coisa que podemos ter em relação a Deus, queridos, é sermos ingratos com o Senhor, em razão das benéficas de Deus. Eu não vou enumerar aqui as ingratidões, mas o que eu quero aqui é pelo menos compartilhar algumas formas, rapidamente aqui, como que nós podemos, em forma ativa ou de forma ativa, sermos demonstradores de que o nosso Deus merece a retribuição pela sua graça. Como nós podemos fazer isso com Ele? Primeiro, meu amado e minha amada, nome de Jesus, olhe para mim, se você não guardar nada nisso aqui, eu não gosto muito de falar isso, mas é tão importante que eu vou falar agora, que você precisa alertar os seus ouvidos e os seus olhos para mim. Prioridade, o reino de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, acompanha comigo, Mateus capítulo 6, 33. Texto que nós conhecemos e às vezes até muitos de cor. Se não conhece, não, que você abrir aí pela referência lá, esse versículo. Prioridade é o reino de Deus. Não confunda Deus com o reino dele. Deus não é, o nosso Senhor não é prioridade. Se ele for prioridade, ele não é Senhor. E prioridade você precisa colocar em primeiro lugar. Não, Deus não tem como você colocar em lugar nenhum. Ele já é Deus e ponto. Ele não é prioridade, ele já é. Você, querendo ou não, se submetendo à sua governança ou não, se convertendo ao seu chamado, à sua salvação ou não, ele é Deus. Então ele é Deus, e as Escrituras dizem isso, ele é Deus de vivos e é Deus de mortos. Ele é Deus dos anjos e é Deus de demônios. Ele é Deus, e ponto. Então não tem como você colocar alguém que é
prioridade sobre a prioridade que ele mesmo se fez prioridade como sua prioridade. Não existe isso. Agora, o reino dele, o propósito, porque o reino de Deus é o seu propósito, é o que ele tem de foco com relação a nós. Nós temos que entender a nossa limitação, e quando falar de reino de Deus, em relação a nós, é quando envolve o ser humano. Quando nos envolve, nós precisamos ir em direção a ele. Chama-se retribuição ou correspondência. Aí, nesse caso, nós precisamos valorizar. Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como nós temos compartilhado já inúmeras vezes aqui, nós gostamos tanto, das demais coisas serão acrescentadas. Quem quer que todas as coisas sejam acrescentadas, aí levanta sua mão aí e diga amém. Todos nós. Mas nós esquecemos da primeira parte, ou não fazemos acontecer a primeira parte. Às vezes nem não esquecemos, mas é que a atitude não condiz com a teoria. Nós sabemos que precisamos priorizar o reino de Deus, mas não o fazemos com nossas atitudes. Porque o reino de Deus, quando se diz respeito às pessoas, é a igreja. Mas a igreja não é a matéria templo, não é a instituição, são as pessoas. Nós, na conjunção das juntas, medulas, ligaduras, somos a igreja quando e somente quando o cabeça está ligado em nós. Porque também um corpo sem cabeça, acabamos de falar, é um cadáver, é um corpo. Então é preciso estar com a cabeça e vivo. A igreja, os membros. Então, quando falamos assim, a prioridade ao reino de Deus é o trato, é o cuidado do relacionamento com a cabeça e com os membros. É a vida da cruz. Relacionamento com a cabeça e com os membros, vertical e horizontal. Essa atitude que vão envolver nossas decisões do dia a dia, em consonância com a direção do Espírito Santo, que vai determinar se nós estamos correspondendo com Deus ou não. Nas coisas mais simples, meu amado e minha amada. O salmista diz: quão amáveis são, está no Salmo 84, olha que coisa simples isso. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, meu prazer está na casa do Senhor. Coisa simples. Vir ao templo para adorar. Como igreja. Ir a uma reunião de um Geavite para compartilhar com os seus irmãos o que Deus está falando com você, com sua liderança. Coisa simples. E aí você vai dosar. Para onde você tem ido? Academia, shopping, assistir um filme, ficar em casa lavando uma vasilha, lavando roupa, indo assistir futebol. Prioridades que corrompem e não poderiam corromper a sua atitude para com o Senhor. Você, quando diz para ele que o reino dele não é prioridade, é porque você não tem nenhum compromisso com ele. É muito sério isso. A gente tem que tomar. Como eu estou com o Senhor demonstrando para ele o Espírito Santo que eu estou valorizando? Às vezes aqueles, se fôssemos para ir, por exemplo, a um shopping, a um circo, uma atividade, nós nos esforçaríamos. Mas se é para ir para a célula Geavite, estou tão cansado. O trânsito,
Eu lembro quando fazia faculdade, eu sempre fiz faculdade à noite, de manhã. Meus horários, como estudava na Universidade Federal, tinha que fazer, assim, quando encaixava para mim também. Às vezes até tinha aula até no horário de almoço, para otimizar. Pegava o trânsito, ficava sem comer, para não perder. Mas quando fala, não dá para eu ir para o culto sem jantar, não dá para eu ir para o culto sem fazer um lanche. Irmãos, prioridade, é uma vez na semana que nós temos o culto, o templo aberto, numa quarta-feira, uma vez na semana. E sabe, demonstramos às vezes que não temos nenhuma acuidade com a graça de Deus, porque você não vem nenhuma vez no mês. Ao mal, numa celebração de domingo pela manhã, se não tiver uma viagem, se não tiver um passeio, se não tiver um outro compromisso. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, não porque a igreja está te cobrando, mas é porque o diabo vê o seu descuido com Deus e o confronta. É isso, pastor? É verdade. E o confronta. Quando Jó, homem fiel, temente a Deus, estava na sua tranquilidade, seu lar, cuidando de seus filhos, seus negócios, homem abastado, riquíssimo, ele nem sabia o que estava acontecendo, feliz, orando pelos filhos, pagando preço pela sua casa, sendo fiel a Deus, mas o diabo estava diante do Senhor. E confrontando a Deus com relação à vida de Jó, nós sabemos isso. E aí o nosso Deus também se gaba. Deus também, né, tirou ali uma com o diabo, né? Você viu meu servo Jó, seu Satanás idiota. Ele é diferente de todos, homem fiel, temente, se desvia do mal. Olha as qualidades de Jó. Uma mensagem cabe aqui, para que você possa avaliar. Você é fiel, temente, se desvia do mal, aí você vai vendo se Deus pode se gabar de você. Veja que o diabo foi lá para confrontar a Deus. E se você acha que se com Jó não foi dessa forma, mas também o Senhor faz tudo por ele. Agora imagina com a gente, Deus não pode nem falar assim, olha, não falta uma célula, está lá na celebração, olha, disponível. Pode contar com minha filha, pode contar com meu filho. Ela não perde a oportunidade de compartilhar as verdades das Escrituras. Na sua casa é uma igreja, prioridade. Não trocou por nada. Nós ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo quando não temos as qualificações da proteção de Deus. Porque Deus falou, pode fazer tudo, mas não toque na vida dele. Repita comigo assim, a minha vida, o Senhor Deus preservou. Aleluia, irmãos. A nossa vida está guardada. Então nós temos que ter essa atenção conosco mesmo. E às vezes, eu já tive pessoas atendendo, mas pastor, eu não entendo. Porque a gente faz isso, faz aquilo outro, mas sempre tem uma pontinha, sempre tem alguma coisa acontecendo. Por que está acontecendo isso conosco? Uma vez com uma pessoa, eu tive a oportunidade, assim, com muita clareza e transparência, de dizer assim, você não pode perguntar isso para mim. Você precisa perguntar para quem tem a resposta. Não, mas eu já perguntei e não me respondeu. Então a coisa está pior do que eu pensava. Porque se você já perguntou ao Espírito Santo e ele não falou nada com você, então a coisa está muito séria. Irmãos, porque o Espírito Santo só não nos responde quando nós estamos afastados dele. Porque a palavra nos garante que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos os filhos de Deus. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito
Espírito Santo não está respondendo a uma pessoa, é porque ele se afastou dele, com as suas atitudes, com os seus atos. E o que nos afasta do Espírito Santo? As nossas atitudes de pecado. Às vezes, queridos, o pecado não precisa ser só por atitude, ele pode ser por omissão. Quando você deixa de adorar a Deus, você está pecando. Porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você deixa de compartilhar as verdades das Escrituras, quando você deixa de ser temente ao Senhor em relação à sua fidelidade, tanto nos dízimos quanto também na palavra, no seu tempo sozinho com Deus, você comete pecado. Que você sabe que deve fazer e não faz. Então o Espírito Santo, ele retrai, porque ele não pode ter relação com o pecado. Nós é que precisamos nos livrar do pecado, para nos estarmos próximos a ele. Então quando nós compartilhamos, queridos, atitudes abençoadoras no reino de Deus, nós agradamos o coração de Deus e somos aprovados com ele. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo fala a Timóteo: procura-te apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a atitude de nos procurar apresentar diante de Deus é necessário. Bata no ombro do seu irmão assim e diga assim: é sua atitude. Nós precisamos. Agora, um alerta para o reino de Deus. Já que a questão é o cuidado com as prioridades que nós temos colocado para nós mesmos, nós precisamos melhorar a nossa visão com relação ao que é prioritário para valorizarmos a graça. Nós precisamos melhorar a visão do que é realmente importante. O que é importante para a sua vida? O que você tem considerado para você como o que realmente tem valor? E aí é preciso realinhar o grau de importância das suas decisões, dos seus planos, das coisas também, que é importante. Tem muita gente, por exemplo, que considera importante a família. Quem considera que é muito importante a sua família? Levante sua mão. Então, o que você vai fazer por sua família? Você vai fazer tudo que estiver ao seu alcance. É importante. Em alguns casos, o que você vai ter que fazer até para que aquela importância seja realmente nutrida e preservada, que é a sua família, você vai até abrir mão de coisas que você gostaria para você mesmo, para o seu ego, satisfazer o seu eu, para que a sua família, que é importante, venha a ser alcançada ou preservada. É ou não é verdade? Nós não fazemos isso muito? Fazemos? Quando tratamos então do reino de Deus, se você considera a graça, se você considera o seu Deus importante, o que você tem que fazer então com o seu olhar para essa importância, tal qual você alinha a sua família? Porque a família de Deus é a nossa família. Deus é o Pai Celestial, que inclusive é o sustentador de nossa família. Ai de nós, se o Senhor não estiver sustentando sua família pessoal, seus filhos, sua esposa, seu esposo, a guarda, a parentela e até mesmo a multiplicação dela. Porque só nasce alguém se Deus multiplicar a vida. Tem gente que tem os filhos pequenininhos, aí está o João, né? Tá mais quem aí? Tem algumas crianças aqui dentro. Eu tenho um ali na barriga, o João Roberto ali. Estou brincando, tá? Não sei se é João Roberto não, mas está ali. Quem é que multiplica a vida? Quem é que traz a vida? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... Ele. Se o Senhor não agir, queridos, nós não teríamos filhos. Nós não teríamos multiplicação.
Então nós temos que melhorar a nossa visão do que é importante. Aí nesse caso, eu começo a olhar o reino de Deus, olhar a minha relação com Deus, a minha vida em Deus, como um olhar um pouquinho diferente, porque o dia a dia, as 24 horas do dia, elas corrompem a nossa visão e maculam o nosso entendimento. Na maioria do tempo, e aí eu falo porque eu também percebo isso comigo mesmo, nós nos achamos infalíveis e imortais. Sim ou não? Na maioria do tempo a gente nem lembra que ai de nós se Deus não estivesse nos sustentando, ai de nós se Deus não estivesse guardando. E nós vamos fazendo e vamos vivendo as coisas e vamos em muito matando-nos, porque quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos matando, porque tempo é vida, nós estamos nos suicidando com, né, desculpa a palavra aqui, né, com a perda de tempo. Consideramos tão banal o tempo, não é verdade? Quanta gente mata o tempo na frente de celular, internet, jogos. Meu Deus, horas e horas naqueles jogos. E não só matando o tempo, mas na cabeça dele matando gente. Um dia desse eu estava na casa, lá no quarto onde meu irmão fica. Rapaz, ó, eu passei mal olhando. Era o tempo todo matando. E mata aqui, mata ali, mata lá. Rapaz, porque eu fico pensando, com a cabeça dessa pessoa, ele sai na rua, vê as pessoas também, inconscientemente matar. Não é verdade? E as nossas crianças estão assim, gente. Perde tempo, não estuda, matando. Meu Deus, nós não estamos mais considerando a vida importante. Isso é uma doença que eu não vislumbro cura para as próximas gerações. Não vislumbro cura. Pais não têm mais controle sobre o que acontece dentro dos PC gamers no quarto dos seus filhos e nunca mais terão, se Deus não mudar a trajetória. Então, nós precisamos começar um trabalhinho de formiguinha conosco, irmãos. Porque precisamos negar algumas coisas para nós mesmos, para que aquilo que é importante seja valorizado. Pelo menos em alguma medida do seu tempo, você precisa abrir mão de alguma coisa que você acha que é tão bom para você, para que aquilo que Deus tem trabalhado, entendido, trago para que seja benéfico não só para agora, mas para a eternidade, para a sua vida eterna, você possa investir nisso. Aí você precisa de um pouco de tempo de oração. Você precisa de um pouco de tempo da palavra de Deus. Você precisa de um pouco de tempo de estar no templo para adorar. Você precisa pelo menos um pouquinho de tempo de investir em estar em um grupo de afinidade Vitória para ser tratado, cuidado e abençoado. Hoje nós temos até a oportunidade que quem tem liberdade na parte da tarde de vir ao templo para a oração, na tarde da oração, irmãos, e tem sido maravilhoso. Quanta bênção na terça-feira à tarde Deus tem promovido aqui. E quem sabe, se todos nós dedicássemos alguma hora ao Senhor, até nosso templo poderia estar mais ativo, ou você sendo usado por Deus para ministrar e abençoar a vida das pessoas. Então, coloque sua visão naquilo que é importante. Cuidado com a importância que você está dando às coisas e não às pessoas. As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Vamos repetir? As pessoas são muito mais importantes do que as coisas. Mas essa máxima não é a do mundo. No mundo se mata pessoas por causa de coisas. Pisa em pessoas por causa de coisas. Anula pessoas por causa de coisas. Mas no reino de Deus, Jesus foi à cruz por causa das pessoas e não pelas coisas.
Então nós precisamos mudar o foco do que é importante. Eu quero trazer aqui agora uma frase para que a gente possa ir encerrando a palavra. Diz assim: a gratuidade na vida em Cristo tem como fonte o amor. Portanto, recepcioná-la é uma resposta de amor. Deus me deu essa frase quando estava preparando essa mensagem e eu quero repetir para você. A gratuidade, ou seja, a bênção da vida gratuita em Cristo, teve como fonte o amor. E quando nós recepcionamos, quando nós recebemos o amor de Deus, nós estamos dando uma resposta de amor. Deu para entender? Então, o Senhor Deus agiu com amor, e quando nós simplesmente recebemos o amor de Deus, nós estamos dando uma resposta de amor. Porque amor, com amor, se responde. Repita comigo: amor, somente com amor, se responde. O amor não tem possibilidade de receber menos do que amor. Até antigamente, lógico que não tem muita noção, mas teve uma novela com o título Amor com Amor se Paga. É um livro até. Amor com Amor se Paga. Por fim, irmãos, a graça como valor importante para nós, ela, já que é com amor que se paga, nós precisamos entender que a graça está atrelada ao princípio da doação. Tem que dar. E é o que nós falamos no início da palavra: de graça recebeste, de graça dai. Temos que doar. A vida de amor nos leva a amar as outras pessoas, e a forma como a atitude do amor com as outras pessoas se mostra é pela doação. Doação de vida e doação de coisas. Quando falamos de doação de vida, são as atitudes: atenção, valorização, relacionamento, comunhão, socorros, e todos os dons que o Espírito Santo move-nos para que venhamos a compartilhar com as pessoas. Mas também tem coisas. A estender a mão ao necessitado, a prover assistência ao hipossuficiente, ao desacolhido, a estender a mão àquele que está enfermo. Por isso que a palavra diz: curai os enfermos, expulsai os demônios, purificai os leprosos. São as ações que Deus nos revestiu de autoridade e condição para fazer e servir. Em Marcos capítulo 16, verso 17, a palavra de Deus nos garante: sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão noutras línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então nós, eu e você, a igreja, cheios do Espírito Santo e numa boa relação com Ele, podemos ser assim os executores, os agentes do serviço, da doação de amor às pessoas que têm necessidade, e às vezes até entre nós mesmos. Se tem na igreja alguém enfermo, ore pelos enfermos. Se há alguém em situação de desabastecimento, que se socorra. É preciso cuidados da família, é preciso impor as mãos sobre os enfermos. E nessa manhã, em nome de Jesus, em você estando enfermo, nesta manhã ainda, eu creio, o Senhor está aqui, você pode sair daqui curada e curado no nome de Jesus. Por que nós precisamos agir da forma como eu acabei de falar? 1 João capítulo 4, verso 19.
porque o amor está em nós. Primeira carta do apóstolo João à igreja, capítulo 4, verso 9, ele diz: nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. É por isso que nós amamos. O amor de Deus é gratuito. E Ele nos ama sem merecermos, nós vimos isso hoje. A sua graça o leva a demonstrar o seu amor, sem considerar o nosso merecimento. Ele nos ama apesar de nós. Ele nos ama mesmo em nossa fragilidade. E nós precisamos também amar as pessoas, apesar delas. Apesar das falhas que elas cometem, apesar das fragilidades, apesar dos erros, precisamos ajudar uns aos outros. Que venhamos a crescer, amados, nesse entendimento da gratuidade do amor e dar valor a pessoas, ou seja, ao que Deus considera e continuará considerando como o mais importante valor existente. Repita comigo. Eu. Agora diga à pessoa assim que está ao seu lado: você é a pessoa mais importante para Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Ao colocar de pé aqui, por gentileza, põe uma altura do seu peito assim. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu louvo a Ti, te agradeço pelo privilégio que tivemos de ter acesso à Tua palavra. E o que nós queremos, Senhor, é que venhamos a crescer um pouco mais em valorizar esta palavra. Não só a mensagem dada, mas em nossa atitude de correspondência, demonstrando a cada instante para o Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus com louvor, e o Espírito Santo está falando a você o que é importante. Pode ser que tenha alguém que precise de oração, imposição de mãos, cura, restauração. Pode sair do seu lugar e vir à frente, e nós vamos orar pela sua vida.